Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 18 de setembro de 2023. Passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 862 de 2023. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 862 de 2023, partida Marília Atlético Clube contra Esporte Clube Noroeste, Copa Paulista, em que é denunciado o senhor Eric Fernando Brandão Daltro, do Marília, no artigo 243F, parágrafo 1º. Consta da denúncia que, após o término da partida, o árbitro expulsou o atleta mencionado acima por proferir as seguintes palavras ao assistente número 2. Você pode levantar a bandeira se quiser, seu velho do caralho. Olha o quanto eu ganho, olha quanto você ganha, seu merda. Tais palavras teriam o objetivo de ofender a honra do, do assistente número 2, e nesse sentido é denunciado o atleta no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Não constam antecedentes e consta uma defesa escrita. Relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Eu vou passar a palavra à doutora Beatriz. Boa tarde a todos, nobres auditores presentes, a quem cumprimento na pessoa do presidente Dr. Ricardo, defensores, secretaria da Casa. Presidente, a Procuradoria reitera os termos na denúncia, no sentido de que a Justiça Desportiva não requer maiores diligências aí para que se configurem a ofensa à honra do árbitro. Então, as palavras proferidas por si já podem caracterizar o tipo previsto no artigo 243F do CBJD, é o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Eu vou pedir ao doutor Felipe que faça um resumo da defesa que foi juntada. A defesa é bem sucinta, presidente. Traz aqui narra os fatos, expulsão direta por suposta ofensa auxiliar de arbitragem. Traz também a questão de que teriam havido erros de arbitragem, que teriam sido, inclusive, objeto de apontamento pela comissão de arbitragem da federação, placar dilatado da partida, teriam levado ao erro do atleta em se dirigir ao auxiliar e desabafar. Um erro não justificaria o outro, mas o atleta possui bons antecedentes e, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requer a absolvição, que já teria sido apenado com a expulsão e também com a suspensão. Alternativamente, a aplicação da pena no patamar mínimo, é o que relata a defesa. Perfeito. Então vamos ao voto. Doutor Felipe. Pois não. Só um segundinho, deixa eu só olhar uma questão aqui. Só estava dando uma olhada aqui com relação a que são todos, competição é profissional e todos os atletas são profissionais. E também, bom, indo ao voto, para mim, nesse caso específico, resta bem configurada a ofensa à honra. As palavras aqui são bem graves, inclusive praticou etarismo aqui, né? Chamou de velho o auxiliar e ainda falou: olha quanto eu ganho, olha quanto você ganha, seu merda. Tipo, quem vê pensa que ele é jogador do Barcelona, né? Pensa que é um jogador milionário, com todo respeito à equipe aqui do Marília, mas não tá nem. A equipe do Marília não faz parte nem da elite atualmente não faz parte nem da elite do futebol brasileiro. E vendo essas palavras, parece que o atleta é muito, enfim, muito muito bem remunerado, e que o que a gente sabe é que a realidade do futebol brasileiro não é essa. Independentemente se fosse, já seria errado, Sim, mas claro. só fazendo essa consideração. É uma tentativa de humilhar a pessoa, Exatamente. né? Que é muito grave. Então, nesse sentido, a pena mínima é de 4 partidas de suspensão, conforme o parágrafo 1º, 243F. Então, são essas 4 partidas, além da multa de
Bom, já que ele é tão rico, né, vamos votar por uma multa aí de R$ 500. Perfeito. Doutor Abrão, Acompanho o relator, senhor presidente. eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma multa para o senhor Eric Fernando no valor de R$ 500 e mais 4 partidas de suspensão. Deu? Tá. Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 863 de 2023. Processo 863/2023, Rio Branco versus Taquaritinga. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia o atleta Sidney Silva Santos como incurso no artigo 254 do CBJD, expulso por dupla advertência de cartão amarelo. Primeira advertência por ação temerária e a segunda também por ação temerária. Atleta profissional. Esse é o relatório, senhor presidente. E não é reincidente, não. É primário. Pois não. Com a palavra a doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. A ação praticada é tipificada pelo artigo 254 do CBJD. O pleito é para que a condenação siga no sentido do tipo previsto. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, inicialmente eu quero desejar melhoras à doutora Beatriz, né? Espero que ela esteja aqui conosco presencialmente quanto antes, viu, doutora? Presidente, eu inicialmente, apenas por dever de ofício, eu vou pleitear pela absolvição, entendendo que essa súmula é inepta, ou seja, qual foi a conduta do denunciado? Primeira advertência, ação temerária, mas o que ele fez? Segunda advertência, ação temerária, o que foi que ele fez? Veja, eu não sei o que eu não tenho condições, presidente, nem de tentar pedir uma desclassificação, porque eu não sei nem qual foi, como eu não sei qual foi a conduta do denunciado, eu não consigo verificar em qual artigo, né, na visão da defesa, se melhor se encaixa. Ele foi denunciado numa jogada violenta. Agora, a jogada violenta é ação temerária? Entendo que não. Então, inicialmente, eu vou pedir pela absolvição, entendendo, por se tratar do segundo cartão amarelo, aos 84 minutos do segundo tempo, né, e se tratar de um zagueiro, e a descrição da súmula nasce péssima, não dá a menor condição de auxílio, não fornece a menor condição de defesa, eu vou pleitear pela absolvição. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, apenas por um caráter pedagógico, aplicação do parágrafo 1º, né, convertido aí em pena mínima, convertido em advertência. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, segundo cartão amarelo, profissional, sub-23,
uma partida. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, eu vou divergir do relator, eu vou acolher o pedido subsidiário da defesa. Eu concordo que faltou um maior detalhamento aí na súmula e eu vou votar por uma partida mais convertida em advertência. Perfeito. Eu também peço vênia ao nobre relator, mas acompanho o voto divergente por uma partida convertida em advertência. Sendo assim, então, por maioria, fica a pena de advertência. João, tá dando problema aqui. Põe votar aqui. Passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 891 de 2023. Processo 891 de 2023, partida Grêmio Osasco Audax contra SCA Brasil, Paulista Sub-13, que são denunciados o senhor Guilherme de Andrade de Teles, do SCA Brasil, no artigo 250, acumulado com o artigo 162, e a agremiação do Audax no artigo 211. Consta da denúncia que o Audax foi denunciado no artigo 211, conforme relatado na súmula, o estado do gramado não estava adequado para a prática de futebol, contendo buracos, lama, próxima do assistente 2 e pedaços de grama alta. A péssima situação do gramado coloca em risco a segurança e a integridade física dos atletas envolvidos no evento esportivo. Também é denunciado o senhor Guilherme de Andrade Teles, no artigo 250, acumulado com o artigo 162. Nos termos do artigo 162 do CBJD, os menores de 14 anos são inimputáveis desportivamente, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. O referido artigo, em seu parágrafo único, preconiza ainda que, nos casos de reincidência da prática das infrações disciplinares por menores de 14 anos, o técnico ou representante legal ficam sujeitos à penalidade, caso não tenham adotado medidas cabíveis para orientar o atleta infrator de modo a inibir novas infrações. Em outras palavras, em caso de reincidência, caso o treinador não comprove que orientou o atleta desportivamente inimputável após a sua primeira infração disciplinar de modo a inibir novas infrações, e será imputada a sanção disciplinar correspondente.
Presidente, caso, conforme relatório encaminhado pelo Departamento de Competição da FPF, o atleta Guilherme Benedito Lima da Silva, do SCA Brasil, foi reincidente em infrações que deram ensejo a substituições disciplinares. Nesse sentido, é denunciado no artigo 250, acumulado com o artigo 162, parágrafo único. É o relatório, presidente. Só mais duas questões, né? Não constam antecedentes do... aliás, constam antecedentes não consta do Guilherme por conta dessa questão do técnico que acaba levando. Respondendo. Sim, exatamente. E consta antecedentes do Grêmio Osasco e também tem uma defesa escrita por parte do SCA Brasil. Pois não. O doutor Rafael aparece na relação do Audax, tudo bem, né? Então tá bom. Com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, em relação à agremiação, o Audax, a Procuradoria reitera os termos na denúncia, no sentido de que a agremiação seja penada na forma disposta pelo artigo 211 do CBJD, uma vez que o gramado não apresentava a infraestrutura necessária para a realização segura do jogo. Em relação ao senhor Guilherme de Andrade Teles, a Procuradoria reitera também os termos da denúncia, no sentido de que o atleta é reincidente, no entanto, é inimputável esportivamente, razão pela qual o técnico, no caso, responsável, responde nos termos do parágrafo único do artigo 162 do CBJD. É o pleito. Obrigado, doutora. Eu vou pedir inicialmente para o doutor Felipe nos passar o resumo da defesa que foi juntada, depois eu passo a palavra ao doutor Rafael. Bom, basicamente a defesa ela traz a questão de que o atleta teria sido orientado nessa questão de tentar inibir as novas infrações. Inclusive traz aqui uma série de fotos. Uma delas eu imagino que seja o atleta, outra eu consigo reconhecer aqui o Ricardo Oliveira dando uma palestra, outra são vários atletas assistindo. Tá também falando aqui o Edmilson, que é o dono do clube, enfim, outras pessoas aqui que eu não conheço, mas basicamente tentando trazer essa questão de que os atletas são orientados no sentido de tentar inibir essas condutas. Então, esse conjunto probatório teria como efeito demonstrar que há sim uma orientação no sentido de qual deve ser a conduta por parte dos atletas. Nesse sentido, pede pela absolvição do atleta, do Guilherme Andrade Teles, porque a agremiação teria adotado medidas para orientar e inibir novas infrações. Caso não entenda dessa maneira, requer a conversão da penalidade em advertência, conforme a previsão contida no parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD. A defesa, presidente. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, situação corriqueira aqui no tribunal e oportunidade que a gente tem de estar nas outras comissões, a gente vai vendo outras soluções, né? Essa questão desse problema já pudemos aqui contar com o depoimento do árbitro nessa comissão, em outras comissões, já foi feito o ofício para o departamento de competições para que pudesse manifestar em relação à qualidade do estádio. E, enfim, a defesa entende, presidente, que a defesa vai requerer pela absolvição, né, entendendo que o campeonato, né, quando a agremiação se inscreve, existe um departamento da Federação Paulista que vai fazer a verificação do campo, foi feita essa verificação foi aprovada, o árbitro ele coloca que o gramado não estava adequado. E aí a pergunta, se não estava adequado, por que ele realizou a partida? Né? Algo me diz que, por mais né, que não era uma situação perfeita, o fato é que ele entendeu, por mais que não seja adequado, existia o mínimo necessário para a realização da partida. Né? A defesa entende que hoje a realidade do futebol brasileiro, hoje, dos gramados brasileiros, ela é bem comprometida, né? E o fato
presidente, do campo não está em perfeito estado, não significa, né, que, que não possa ser realizada a partida e não possa ser atendido ali, né, o necessário para que ocorra o evento. Então, por essas razões, né, eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que existiam sim condições mínimas necessárias, né, conforme o depoimento do árbitro que a gente já teve oportunidade de acompanhar, que é a normalidade do campo de futebol, né, dos gramados de futebol aí do campeonato de base, entendendo que esse estádio onde foi realizado, né, ele passou por uma vistoria da Federação Paulista, ele foi aprovado pelo departamento de competições responsável, porque entendeu também que existe ali condições mínimas necessárias para que possa estar recebendo o jogo e assim tá realizando o evento esportivo. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir aplicação na pena mínima, levando em consideração que é um sub-11, né, sub-13, então que seja aplicado o benefício do artigo 182. Esse é o pleito. Doutor Felipe, o fato de ser o sub-11 na questão do gramado, acho que é Acho que é 13. agrava ainda mais o problema, né? Agrava ainda mais o problema. Nós estamos tratando de crianças, né? Sem condições de jogar num lugar minimamente adequado, né? Mas, enfim, doutor Felipe. Bom, com relação à agremiação do Audax, eu entendo as palavras do Dr. Rafael que enfim, o departamento de competições faz uma vistoria primeiro, mas conforme o tempo vai passando, Uma vistoria. sim, é exatamente esse o ponto. Faz a vistoria, só que conforme o tempo vai passando, pode ter ocorrido uma chuva, alguma coisa, e que você sabe que Joga isso areia. daí exatamente, alguma, enfim, alguma situação específica que Perdão. Eu já passei. Não, não. E que isso, a situação muda. Não quer dizer que porque teve uma vistoria que durante uma competição que dura praticamente o ano inteiro, as condições se mantiveram. Então, inclusive está aqui no relato, né? Não estava adequado para a prática de futebol, e o Dr. Rafael falou, mas ainda assim teve jogo. Teve com condições ruins, porque eventualmente o adiamento da partida também teria implicações, e daí você tendo que sobrepesar a questão joga com gramado ruim ou não joga, o árbitro decidiu que seria melhor jogar com gramado ruim, que não é. Nós tivemos aqui a presença de um árbitro também, um depoimento. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele quantas vezes ele tinha adiado uma partida. Falou que nunca. Quando chove muito, ou seja, não há adiamento porque o gramado não se encontra em perfeitas condições. Uhum, Exatamente porque não tem calendário. exatamente. E o que pesa nessa situação é o calendário. E como o senhor já falou também, a questão de ser sub-13 para, enfim, pessoas que estão em formação nem estão plenamente desenvolvidas Exatamente. fisicamente é bem gravosa. Nesse sentido, eu vou votar por uma aplicação, e tendo em vista também que é reincidente, ainda que não específico, né? Já sofreu algumas punições aqui, 3 no artigo 206. Nesse sentido, eu vou votar por uma multa de R$ 1.000, com o benefício do 182, diminuída para R$ 500. Com relação ao senhor Guilherme, pelo que eu entendi aqui, já é a terceira vez que ele está sendo, punido, né? Porque ele foi punido a primeira, reincidente, e agora seria a terceira vez. Então, eu não vejo maneira de atender o pleito da defesa no sentido de absolvição, porque, enfim, já é a terceira vez que ele está sendo julgado, e eu particularmente não tenho restrições com essa questão do técnico ter que cumprir a suspensão, mas se é o que o código está dizendo e se é a solução que a gente tem que dar, então, tendo em vista que já é a terceira vez, eu vou votar pela suspensão de uma partida. Perfeito. Doutor Abrão. Senhor presidente, em relação ao Guilherme de Andrade Teles, eu vou acompanhar o voto do relator, porém, em relação à agremiação, eu não aplicaria jamais o artigo 182. Jamais. É R$ 1.000 mesmo. Tá. Com a agravante do que acabamos de conversar.
Sub-13. É que aí o código, nessas categorias amadoras, o código determina que a dosimetria da pena seja na metade. A equipe também? Também. Também a equipe? Também, que congrega apenas atletas amadores. Então, Então, atleta amador, as pernas, os pés são aguentam mais nesse diferentes caso, né? dos profissionais. Sinto muito. Não, o senhor pode aumentar a pena, não há problema nenhum. O senhor pode Não, aplicar uma eu- pena maior, Não, eu aplicaria, mas eu vou acompanhar R$ 1.000 conforme mas o senhor o mantém em relator. 1.000. Perfeitamente. Perfeito. Não, eu só estou esclarecendo com relação ao artigo 182, né? Que ele diz exatamente Exatamente, isso. doutor Abrão. Eu É. também não aplicaria o 182, mas como não é uma questão de faculdade, é uma questão de obrigatoriedade, por isso que eu aplico. O que eu poderia eventualmente fazer foi a solução que o doutor Ricardo falou, dar uma multa de 2.000 e daí diminuir para 1.000, que Exatamente. pragmaticamente, enfim. Mas enfim, já Mas aí votei. também estamos tratando de um sub-13, tem toda essa questão na hora da dosimetria da pena. Eu vou acompanhar o voto do relator, então, no caso do treinador, ele ficou com uma partida de suspensão, e no caso da agremiação, por unanimidade, e no caso da agremiação, por maioria, uma multa no valor de R$ 500, de 1.000, em razão do artigo 182, R$ 500. Deixa eu só... Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 893 de 2023. Processo 893, 2023, Mauaense versus Juventus. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia João Paulo Iso Lopes como incurso no artigo 254 do CPJD, por reincidência de cartão amarelo em uma temeridade com a bola em jogo. Eu pulei o 892 por causa do... Pois não, doutor Abrão. Atleta do Sub-17, segundo amarelo,
Esse é o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Beatriz. Presidente, mais um caso aqui em que a ação praticada pelo denunciado vem prevista no rol exemplificativo do artigo 254 do CBJD. Portanto, o pleito é pela aplicação das penalidades previstas por esse artigo. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Presidente, veja, o árbitro relata na súmula que foi o segundo cartão amarelo por reincidência de cartão amarelo em uma temeridade com a bola em jogo. Eu não tenho como não pedir pela absolvição, entendendo pela inépcia da súmula, né? O futebol, ele é um esporte de contato, ele é temerário, né? Todo mundo que pratica está arriscado ali numa dividida, desculpa, numa dividida, num movimento, numa corrida, num salto, acabar se lesionando, né? Então, o fato de ser temeridade, eu não vejo uma razão suficiente para que haja uma denúncia, né? Eu não sei como defender o senhor João, porque eu não sei nem o que ele fez. Eu vi só que ele tomou um segundo cartão amarelo por temeridade, mas qual foi a conduta dele? Né? O árbitro não relatou exatamente nada na súmula. Não relatou nada, 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 nada. Então, a defesa, a súmula é completamente inepta, ela não tem como sustentar qualquer tipo de condenação, né? Agora, caso não seja de entendimento de Vossa Excelência, eu vou, apenas por dever de ofício, pedir a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, sub-17, segundo amarelo, não é reincidente. Eu até que aceitaria a alegação da defesa de que o juiz só ele viu o que aconteceu. Nós não vimos, evidentemente. Ele sabe perfeitamente como foi e por que ele aplicou o segundo cartão amarelo. Mas eu vou atender a defesa aplicando a pena mínima, Uma usando partida convertida em advertência. convertida em advertência pelo artigo 182. Perfeito. Doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente, na esteira do julgamento anterior, teve um caso semelhante aqui hoje, o 863. Como eu já votei nesse sentido, voto novamente. Perfeito. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma partida convertida em advertência. Eu passo novamente a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 895 de 2023. Processo 895/2023, Oeste versus Itararé.
a Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia Fabiano Alves Moreira, como incurso no artigo 258 do CBJD, por persistir reclamando de forma assintosa com a arbitragem, dizendo, aspas, você está querendo se impor. Isso é abuso de poder, não precisa disso. Acrescento que esse senhor é auxiliar técnico da equipe do Itararé e é reincidente pelo mesmo artigo. Recebeu, então, o segundo cartão amarelo. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Beatriz. Presidente, reiterando os termos da denúncia, no sentido do relatório apresentado há pouco, a conduta descrita é evidentemente desrespeitosa, há uma reclamação, né, desrespeitosa contra as decisões do árbitro, que é quem de fato deve tomar as decisões em campo, então nem haveria que se falar em abuso de poder. Acredito que também não haja nada nos autos e nem defesa nesse sentido, de que haveria algo que pudesse justificar esse tipo de alegação por parte do denunciado. Então, a Procuradoria requer a aplicação das penalidades previstas pelo artigo 258 do CBJD. Presidente, na esteira do julgamento passado, vou pedir pela absolvição, entendendo que a súmula é inepta, né, uma vez que ele coloca que persistiu reclamando de forma assintosa. Bom, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção que reclamar de forma assintosa não é vedado pelo CBJD. O que é vedado é reclamação de maneira desrespeitosa. Aí ele cita que é assintosa, mas não fala nada. Ele não fala um gesto que o denunciado tenha feito, uma palavra, nada, nada, nada. Então é impossível eu realizar a defesa se eu não sei qual foi a conduta do meu denunciado. Prosseguindo, presidente, ainda que se entenda, né, que a reclamação assintosa, ela pode ou não ser punida, o fato é que as palavras por ele proferidas não têm o menor desrespeito. Ele se manifestou, o que é condicional em campo. Você está querendo se impor. Isso é abuso de poder. Não precisa disso. Qual foi a ofensa proferida aqui pelo senhor Fabiano, denunciado? Eu não consigo enxergar nenhuma ofensa ao árbitro, né? Ele e ainda que e só vou ressaltar, presidente, que assim, trata-se de um segundo cartão amarelo, não foi nem um vermelho direto, né? O que pelo menos para a defesa já passa a impressão de que até mesmo o árbitro ali, ele deve ter expulsado mais no sentido assim, para o cara parar de reclamar de forma assintosa ou parar com isso, do que realmente a questão da ofensa, porque ele aplica um segundo cartão amarelo e não vermelho direto. Então, por essas razões, eu vou requerer pela absolvição. Caso não for esse o entendimento, presidente, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, por ser reincidente pelo mesmo artigo, eu sinto muito, não vou poder aplicar a pena mínima convertida novamente em advertência. Uma partida a este senhor, Perfeito. auxiliar técnico. Como? É uma partida só. Ah, Doutor Felipe. Vou pedir vênia, eu vou discordar. Só uma questão, doutor Abrão, não é específico. A outra vez que ele foi punido foi no 258B, foi, acho que invadir para reclamar, enfim. mas é reincidente. Não, eu entendi. Ele tem que dar exemplo à garotada. Eu entendi. A outra vez ele foi advertido? A outra vez acho que ele foi advertido. Foi advertido. Mas eu vou pedir vênia, eu vou acolher o pleito da defesa. Eu também, pelas palavras aqui, eu não achei exagero perto, ainda mais perto do que a gente está acostumado a ver aqui. Hoje mesmo a gente viu um caso de ofensa à honra que
que o jogador falou pro árbitro assistente que ganhava muito dinheiro, que ele não ganhava nem metade, enfim. Eu vou votar pela absolvição, nesse caso. Então, absolvição. É, eu vou votar por uma partida, mas eu vou converter novamente em advertência. O que ele falou aqui, ainda mais fazendo esse paralelo com o que o outro que a gente ouviu, enfim. Então aqui eu vou dar para ele. Vou dar para ele não. Ele tem o benefício de, como houve 3 votos divergentes, então ele está absolvido. Deixa eu só botar o meu aqui. Tem esse aqui que é o primeiro. Eu vou suspender a sessão, então, por 5 minutinhos, para o doutor César poder tomar ciência do processo. Doutora Beatriz, 5 minutinhos de... A sessão está suspensa. Ô, Bia, pode tomar um Amém, cafezinho, presidente. viu? Deixa eu pegar uma. Pode tomar um cafezinho, Bia. Estou aqui com a minha aguinha, doutora Abrão, obrigada. Pô, já estava vendo passagem para nós, Uruguai e tal. Você não vai, né? Ué, você é Corinthians. Você... Ah!
Falei pro Bruno, falei, ó, o Saad tá chamando a gente para ir para o Uruguai e tal. Aí ele falou, mas será que ele vai mesmo? Eu falei, tenho minhas dúvidas, né? Não, antes dos jogos. Quando que é o jogo agora? Eu acho que joga agora, né? Mas esse troço eu não tô Joga muito- hoje, né? Joga hoje com ele. Hoje não tem nada lá? Você quer ir? Não. Você não vai trabalhar. É só no clássico. Não, mas agora já tem um monte, né? 50 e Grêmio, não. Teoricamente, Mas tem um espacinho lá. não. Se fosse um jogo, por exemplo, semifinal, Aí não tem jeito, também tem que fazer, né? Não aguento mais. Nossa, imagina. Hoje, eu postei no Instagram que não tem ingressos para a final. É inacreditável que as pessoas querem. Lá estão fazendo o quê? 60 mil? 60 E parece 64. Vou colocar lá. Lançado, né? E o. Eu passo a palavra ao doutor Saad, relator do processo 860 de 2023. Boa tarde a todos. Senhor presidente, processo 860-2023, a Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o senhor Fernando Vasco de Souza, como incurso no artigo 223. Ele é da equipe do Atlético Mogi, que conforme se verifica da comunicação de irregularidade do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, o treinador do Atlético de Mogi, senhor Fernando Vasco de Souza, não cumpriu a punição que lhe foi imposta pelo Egrégio Tribunal de Justiça Desportiva, referente à ata 58 de 23, no dia 4/7,
decisão recente. Então, sendo assim, resta evidente que ele descumpriu a previsão do artigo 223, que é deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da justiça desportiva. Então, o pedido da Procuradoria é o incurso no artigo 223. É assim que segue a denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor Saad. Doutora Beatriz. Presidente, conforme trazido pelo nobre relator aqui em cumprimento, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, requer a aplicação das penalidades previstas pelo artigo 223 do CBJD, uma vez que o denunciado deixou de cumprir decisão proferida por este tribunal, conforme documento, comunicação de regularidade fornecida pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol. É o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, bem, a defesa entende. Veja, é um caso grave, presidente, é uma pena muito pesada. Então, eu vou requerer aqui, presidente, a aplicação da pena mínima. E, em defesa do denunciado, né, só vou pontuar, Vossa Excelência, que existe já, e é pacífico aí a jurisprudência, que em determinados casos pode o aplicador da lei, né, aplicar parte só da pena, né, parte do artigo e não o artigo completo, principalmente quando essa parte que, se eu for deixar de aplicar, ela fere, né, ela vai de encontro à Constituição. A defesa entende que suspender um técnico de futebol por uma pena mínima de 90 dias, presidente, é uma pena desproporcional, não é uma pena razoável, né? Houve um descumprimento, ele descumpriu uma ordem no tribunal, deve ser punido, mas a suspensão por 90 dias é demasiadamente exagerada. Desculpa, demasiadamente exagerada e exacerbada, presidente. Então, o pleito da defesa é que seja aplicada a pena mínima, né, que o atleta, que o técnico seja suspenso até o cumprimento da decisão, conforme julgamentos passados já, conforme o caso já julgado, inclusive nessa comissão, levando em consideração aí o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Veja, foi uma conduta assim que não ficou demonstrada nos autos que houve um dolo, né? Infelizmente a gente não tem como provar, mas até onde foi nos passado, houve um erro ali, ele acabou não verificando, parece que não foi informado corretamente da pena que ele havia previsto, então ele não agiu dolosamente, né? Foi a título de culpa aqui, então o pleito é isso, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Lembrando que esse processo já esteve na pauta da semana passada. O doutor Fábio estava aqui na defesa. Esse processo foi adiado para que realmente a situação que levou a essa denúncia pudesse ser averiguada. Não houve nenhum movimento com relação a isso. Não, só para deixar as coisas mais claras, eu também acho a pena um pouco alta, principalmente no caso da reincidência, que parece que pelo código ela prevê eliminação, mas enfim, a gente não pode permitir que uma decisão do tribunal não seja cumprida. Com a palavra, o doutor Saad. Presidente, antes de eu proferir meu voto, eu só queria fazer uma pergunta, doutor. Em relação ao primeiro processo, no dia 4/7, que ele foi punido, o senhor consegue nos informar qual é referente, qual foi o processo, qual foi o artigo, a incidência dele, do CBJ? Porque aqui não faz menção, né? Bom, tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Eu queria só fazer enfim, eu vou ser breve aqui no meu voto.
agradeço a defesa do doutor. Na verdade, é até difícil, né, fazer uma defesa em cima de algumas coisas que são praticamente indefensáveis. Mas eu acho que, como o doutor tentou dizer, que ele não agiu com dolo, mas o pedido de adiamento do processo e a não juntada de qualquer defesa, ou até a vinda dele aqui, para tentar se defender, qualquer coisa assim, isso prova o total desrespeito a esse tribunal, à federação, acho que a competição e ao clube dele, né, aos atletas que ele treina, o nome que ele defende da agremiação dele. Então, ainda que o doutor tenha tentado fazer uma defesa muito difícil nesse momento, eu voto, presidente, por uma pena, até levando em consideração o clube, né, que é um clube, não sei nem se tem esse clube, tem ele na categoria profissional, doutor, mas enfim, sub-13, eu voto por uma pena de R$ 1.000, mas com a suspensão de 90 dias desse treinador, muito mais, nem pela infração que ele praticou no primeiro ato, que pode ter sido com culpa, mas pelo desrespeito a esse tribunal dele não ter vindo sequer e juntado alguma defesa que seja por escrito ou um vídeo onde ele pudesse demonstrar realmente que não agiu de forma dolosa. É assim que eu voto, presidente. Pois não. Ele tem um benefício? Porque congrega. Sim, então ok. Então eu voto por R$ 500 e 45 dias de suspensão. Eu não sabia se ele entrava, mas é verdade, ele é treinador, né? Então ele está na. É isso, né, doutor Fábio? Ele está na. Presidente, então é assim que eu voto. Pois não. Doutor Abrão. Eu estava acompanhando o senhor presidente e o voto do relator, mas em função desse famoso 182, eu vou aplicar a pena de R$ 2.000, aplicando o 182, R$ 1.000 e 90 dias. Porque houve muita falta de consideração, no mínimo, vamos chamar consideração, não é responsabilidade, consideração com o tribunal, com a Federação Paulista de Futebol. Eles não estão nem aí, como se diz na gíria. Passa batido. E assim vai continuar sendo, tranquilamente. Perfeito. Esse é meu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Felipe. Acompanho o relator também, presidente. Eu concordo também que a penalidade ela é bem grave, mas assim, o que a gente poderia fazer eventualmente? Tentar desclassificar para o 258 e, enfim, que daí traria a possibilidade de uma pena mais branda. Mas me parece que o 223 é muito melhor, o enquadramento é muito melhor no 223 do que no 258. Você poderia fazer uma manobra, tentar fazer uma manobra com esse objetivo de trazer uma pena mais branda, mas na minha visão não faria sentido uma conduta Ele desse simplesmente tipo. deixou de cumprir uma pena. Não né? só deixou de cumprir, como do Dr. César bem salientou, teve a sessão a semana passada, ele já poderia ter Exatamente. trazido pelo menos um depoimento, enfim, alguma justificativa, não Por trouxe. isso que nós Foi- adiamos. Sim, foi adiado e, mais uma vez, continuou Não na se mesma. manifestou. Então, Então, é uma pena de R$ 1.000, com benefício do 82 cai para 500, 90 dias, até que ele fica suspenso até o cumprimento o pagamento, na verdade, da decisão, e uma pena de 90 dias, com benefício do 82, 45 dias. É isso? Perfeito? Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator, então, por maioria, ficou R$ 500 de multa e suspensão de 45 dias. Continuo aguardando a confirmação. Mas aqui está aguardando confirmação. Tem que confirmar primeiro, João? Do doutor Saad?
Eu acho que é isso que eu ia falar, eu acho que é a sua. Não, já estava ele aqui. Tá do lado do meu nome, tá em laranja, aguardando. Vem dar uma olhadinha. Eu botei aqui, doutor Felipe, Porque quando ele vota, ele já confirma. pela- É automático? Será que se botou? Vai dando confirmação. Mas tá aparecendo, né, o voto para tudo. Já. Pra mim aparece. Contabiliza. É sempre assim, ele dá uma travadinha às vezes. Então aqui ficou por maioria. Que dia mais 19, né? É que trava, às vezes dá uma travada, né? Bom, agora vamos. Esse aqui também é teu, 892. Eu passo novamente a palavra ao doutor Saad, relator do processo 892 de 2023. Doutor Saad, com a palavra. É o 892. Processo 892. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o infrator Maicon Carlos Eusébio, da equipe do Taquaritinga, nos artigos 250, acumulado com o artigo 162, parágrafo único do CBJD, consta relatado na súmula da partida que o atleta Leonardo Lorenzoni Parisi, da equipe do Taquaritinga, incorreu em substituição disciplinar por agarrar seu adversário de maneira assintosa, após ser advertido anteriormente. A conduta descrita merece enquadramento no que dispõe o artigo 250. O ato desleal praticado merece reprimenda na forma prevista pelo artigo 250. No entanto, por tratar-se de atleta considerado desportivamente inimputável, aí sim tem a combinação com o artigo 162. Então fica denunciado na súmula da partida pelo árbitro, o técnico da equipe do Taquaritinga, o senhor Maicon Carlos Eusébio, por conta dessa substituição e tendo infringido o artigo 250, presidente. Obrigado, doutor Saad. Doutora Beatriz. Presidente, temos mais um caso aqui em que o técnico responde pela infração cometida pelo atleta, uma vez que o atleta é reincidente, no entanto, esportivamente inimputável. Daí, portanto, o pleito da Procuradoria pela aplicação das penalidades previstas pelo artigo 250, capitulado dessa forma em razão do ato desleal praticado pelo atleta, combinado com o parágrafo único do artigo 162, que autoriza a responsabilização nesse sentido, mais uma vez, por tratar-se de atleta reincidente e desportivamente inimputável. É o pleito. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Presidente, só pela ordem, posso pedir um esclarecimento para a doutora Beatriz? Não, porque eu não estou entendendo aqui o seguinte, porque o que aparece no documento é que essa punição teria sido no Botafogo e Itaquaritinga, que é justamente o caso que a gente está julgando, mas e a questão do... Porque aqui fala de reincidência, a reincidência é de quando?
Deixa eu ver aqui. O documento ele está certo, ele está correto, porque ele vem exatamente, ele analisa a partida, qual foi o atleta esportivamente inimputável que incorreu em substituição disciplinar, Sim, de maneira eu entendi. reincidente. Eu- Aqui a gente não tem juntada a ata nesse caso. Ah, não. Deixa eu só checar aqui, tá bom? Só um minuto. Você não sabe a data que ele foi. Exato. Não, porque ele fala de reincidência, mas o que vem nesse documento é justamente. É isso mesmo. A gente não tem aqui nos autos, o que a gente tem é o Departamento de Competições informa os atletas que foram substituídos disciplinarmente mais de uma vez na mesma competição. Então, o documento ele vem informando que o Leonardo Parisi ele já havia sido substituído disciplinarmente em outra oportunidade. É isso que categoriza o atleta reincidente. É essa notificação que vem pelo Departamento de Competições. Perfeito. Doutor Felipe. Doutor Rafael. Presidente, eu vou pleitear pela absolvição, né, entendendo que, na verdade, a responsabilidade cabe à Procuradoria, né, demonstrar aí que não foram tomadas medidas adequadas, porque ele é um elemento do tipo. Vou insistir na absolvição, entendendo que a notificação, presidente, ela não é suficiente, né, conforme foi levantado até pelo relator, para que se demonstre a reincidência. Né? A notificação fala que é reincidente, mas não informa que quando que qual foi a primeira conduta do atleta, quando foi o primeiro julgamento, qual foi essa pena do atleta, será que o atleta foi advertido? A gente não sabe, não tem nenhuma informação necessária, né? É uma prova material que também caberia, entendo que cabe à Procuradoria o levantamento da informação, né? Pelo artigo, salvo engano, 22, o parágrafo 3º, né? É prerrogativa da Procuradoria, né, oficiar os departamentos responsáveis para que possam estar subsidiando aí a denúncia, e não há nos autos essa demonstração. E por último, presidente, por entender que esse artigo aqui ele é inconstitucional, porque ele, na verdade, ele fala que você pode punir um ou outro, isso não existe, né? Se a gente for fazer analogia, né, no direito criminal, você não pode punir uma pessoa ou punir outra pessoa, você tem que punir aquela que praticou a conduta, né? E, presidente, como é um assunto bem corriqueiro aqui no tribunal, até levantar a questão também se realmente cabe ao técnico essa orientação, né? Porque o técnico, dependendo das atitudes que foram tomadas, ele pode sofrer um processo criminal contra ele. A gente está tratando aqui de uma criança, né? Existe o ECA aí, né? No qual protege, né, essa criança. Então, dependendo até das medidas, e essa proteção que o ECA dá, ela é muito ampla, né, uma proteção física, psicológica, moral, né, então dependendo aí da atitude que o árbitro realmente, perdão, que o técnico for cometer, ele pode estar respondendo, ele está lidando com uma criança. Então, realmente, né, uma discussão que foi levantada na segunda comissão, se realmente cabe ao técnico esse tipo de orientação, se isso não cabe à família, né, como é que fica essa questão. Por essas razões, eu vou pleitear pela absolvição, caso não seja entendimento de Vossa Excelência, né, que se leve em consideração a conduta do atleta que foi substituído, a categoria sub-13 que seja dada ao técnico o benefício da pena pela metade, seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Pois não. Doutor Saad. Presidente, eu agradeço a defesa, a doutora Beatriz também. Sim, analisando esse caso em concreto, realmente eu também estava aqui procurando a questão da reincidência. Fica complicado da gente poder julgar o caso na questão da reincidência, não tendo a data ou o fato em si que motivou a primeira punição. E aqui no parágrafo único traz que nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares previstas neste código por menores praticados por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal
na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Realmente acho que isso cabe ao clube como um todo, não só ao treinador, mas como foi praticada aqui a infração, seguindo o pedido da defesa, eu voto pela pena de advertência para o treinador, presidente. Obrigado, doutor Saad. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Pela advertência? É. Pois não. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator também. Doutor Felipe ficou com mais alguma dúvida ou está tudo resolvido? Tudo resolvido? Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma advertência. Oito, 9-2. Votou, Sazão? Agora o do Felipe. 8, 9,5. Putz. Bom, agora eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 896 de 2023. Processo 896 de 2023, bola mágica, Pinda Ferroviária SC contra a Associação Esportiva Realidade Jovem Rio Preto, feminino sub-15, que é denunciado o senhor Bruno Correia do Nascimento, auxiliar técnico do Pinda, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Consta do relato do árbitro que aos 65 minutos, após marcação de uma falta, o assistente número 1, Alexandre Basílio Vasconcelos, me chamou e me informou que o senhor Bruno Correia do Nascimento, auxiliar técnico da equipe do PIN da Ferroviária, levantou do banco e gesticulando assintosamente proferiu as seguintes palavras, abre aspas, é para expulsão, caralho. Fraco do caralho. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, não constam antecedentes e consta uma defesa escrita. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Beatriz. Presidente, caso claro de conduta contrária à ética e disciplina desportiva, inclusive caso do rol exemplificativo do artigo 258 do CBJD, reclamação desrespeitosa, desrespeito ao árbitro, pelo que a Procuradoria requer o apenamento na forma prevista pelo artigo. Obrigado, doutora. Vou pedir ao doutor Felipe um resumo da defesa que foi juntada aos autos. A defesa ela é bem sucinta também. Ela traz aqui que traz aqui um trecho de um artigo aliás, de um código comentado, trecho escrito pelo Dr. João Zanforlin, dizendo que o sujeito passivo é intangível, posto que a ordem e a moralidade desportiva são os bens jurídicos protegidos, protege-se a competição dos atos e disciplinas e atitudes antiéticas. Na mesma linha, um voto do ministro Gilmar Mendes, num recurso extraordinário, dizendo que
as restrições à liberdade de expressão em sede legal são admissíveis, desde que visem a promover outros valores e interesses constitucionais também relevantes e respeitem o princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, traz a questão de que, enfim, não teria sido desrespeitoso, enfim, não teria sido assintoso à conduta do auxiliar técnico, requerendo que seja julgado improcedente a questão e, caso não seja esse o entendimento, que seja punido com advertência. Perfeito. Então vamos ao voto. Eu voto pela suspensão de 2 partidas, tendo em vista as palavras proferidas e tendo em vista ter sido um cartão vermelho direto. Deixa eu só pegar aqui. As palavras que ele falou aqui é para expulsão caralho, fraco pra caralho. Acho que 2 partidas pelo cartão vermelho direto, só que tendo em vista o benefício do 182, diminuídos para 1 partida. Perfeito. Doutor Saad. Com o relator, presidente. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar o voto do relator. Esse artigo 182. Esse artigo 182, ele persegue o doutor Abrão. Ele percebe. Não, Ele persegue, ele eu sonha aceito, com o artigo eu 182. aceito o 182 para aqueles menores de idade, mas para maiores de idade não faz sentido. Sinto muito, mas vou acompanhar o voto do relator. Perfeito. Eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, 2 partidas, com o benefício do 182, 1 partida. Mas por isso que no primeiro caso eu tinha votado 90 dias. E daí eu não sabia se fazia. Eu votei. Não, sim, mas eu não sabia que que o benefício abarcava todos, entendeu? Ah, mas eu não clico, então. Não, mas é verdade, o treinador tem na verdade, quando você fala da criança, do menor de 14 anos, é que ele não teria, sei lá, consciência, nós temos, enfim, mas o treinador tem. Na verdade, até por você estar dirigindo uma categoria dessa, você deveria dar exemplos melhores ainda. O próximo processo, o 897, foi adiado, então eu passo a palavra ao doutor Abrão, relator do último processo na pauta, processo de número 898 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 898, 2023, Rio Claro versus Ferroviária. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia Rafael Domingos da Silva como incurso no artigo 258 da equipe do Rio Claro, expulso por após o término da partida se dirigir em direção à área técnica da equipe adversária e proferir as seguintes palavras, aspas, vai tomar no cu, tem que respeitar, porra, aqui é Rio Claro, porra. Por outro lado, da equipe da Ferroviária, Giancarlo Tavares Leite, foi em curso também no artigo 258 por retrucar e foi expulso após o término da partida,
entrando em discussão com o técnico da equipe adversária, do Rio Claro, proferindo as seguintes palavras, aspas, vai se foder, porra, cuida da sua equipe, caralho, fecha aspas. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Beatriz. Presidente, no caso, ambos os denunciados vêm denunciados pelas condutas tipificadas pelo artigo 258 do CBJD, evidentemente condutas contrárias à ética e disciplina desportiva. Portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e requer o apenamento na forma prevista pelo artigo, tanto para o senhor Rafael Domingos da Silva, da equipe do Rio Claro, quanto o senhor Jean Carlo Tavares Leite, da equipe da Ferroviária. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael vai fazer a defesa do Rio Claro? A Ferroviária tem... Pois não, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que a conduta não é uma conduta contrária à ética, né? Eu quero deixar claro que eu não corroboro o entendimento que é correto, que pode agir dessa maneira, mas o fato é que nem tudo que é imoral é ilegal, né? E aqui eu acho que é um caso que se aplica a isso. É uma conduta, eu entendo, imoral, mas não é ilegal. Por quê? Não é uma conduta contrária à ética e disciplina, porque não se aplica tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º, que isso é um rol exemplificativo, mas pela técnica da interpretação analógica, não é possível enquadrar a conduta do denunciado. Caso não seja esse entendimento, presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima convertida em advertência, por entender que foram uma troca ali de ofensa ali entre dois adultos, um falou, o outro retrucou, não houve nenhum desdobramento na partida, não houve nenhuma confusão, o árbitro já expulsou os dois diretamente, e por se tratar também de um sub-14 e gozar do benefício do 182, presidente. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Vou pedir ao doutor Abrão que faça um resumo da defesa que foi juntada pela equipe da Ferroviária nos autos. Pois não. Tinha. Então não é petição, é vídeo? Então vamos ver o vídeo, depois eu passo novamente a palavra para... Olá, senhores. Meu nome é Jean. Esse aí, quem é o técnico da Ferroviária? Esse senhor Olá, aí? senhores. Meu nome é Jean. Olá, senhores. Meu nome é Jean Carlo Tavares Leite. Sou treinador da equipe sub-15, sub-14 da Ferroviária SAF. Estou encaminhando este vídeo para esclarecer melhor o que ocorreu na quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-14 entre Rio Claro e Ferroviária, no estádio do Rio Claro. Um jogo muito exaltado, com a equipe do Rio Claro agressiva, sem bola, um ambiente hostil, gandulas provocando os nossos atletas, um jogo difícil, onde os nossos atletas, após vencer o jogo por 1-0, se exaltaram e começaram a vibrar e comemorar em sentido ao banco de reservas e à equipe adversária. Eu, de prontidão, juntamente com a minha comissão, nós começamos a retirar os nossos jogadores, reuni-los ali em frente ao meu banco de reserva, o banco de reserva da Ferroviária, e direcioná-los para um lado o mais distante possível e já repreendê-los devido ao comportamento ruim de provocação, de insultos. Neste mesmo momento, não visualizando o treinador adversário, ele acabou se direcionando ao nosso banco, em minha direção,
dirigindo a mim e a nossa comissão com palavras de baixo calão, nos agredindo e não entendendo e compreendendo que nós estávamos ali para retirar os nossos atletas da confusão. Neste momento, infelizmente, devido ao excessivo calor e ao excessivo ambiente, aquele ambiente hostil criado pela equipe do Rio Claro, eu me excedi, infelizmente, direcionando ao treinador da equipe do Rio Claro, que também foi treinador do Sub-12 do Rio Claro, causando um ambiente ruim também no Sub-12. Infelizmente, tomei uma atitude que também não deve ser tomada dentro da ética, do profissionalismo que eu tenho já há mais de 10 anos trabalhando com futebol, né? Pela primeira vez na minha carreira fui expulso. Já trabalhei como treinador, preparador físico, auxiliar técnico, desde a iniciação até o profissional. Eu peço e fico chateado e peço perdão pela minha atitude, pois não deveria, em momento algum, ter me direcionado a falar com o treinador adversário, mas infelizmente no calor daquela partida, no calor do treinador adversário não reconhecer que nós, eu e minha comissão, estávamos retirando os nossos atletas para que não houvesse confusão, repreendendo eles para que nós comemorássemos do nosso lado e com respeito ao adversário, né? E ele saindo do banco de reservas dele, vindo até o nosso banco para nos agredir verbalmente, juntamente com os gandulas, que eram pais de atletas do Rio Claro, também nos agredindo, não só após a partida, mas dentro da partida. E, infelizmente, cometi esse ato, sim, de injustificável, de ofender o treinador adversário. Tenho arrependimento, peço perdão. Como um educador, além de treinador, sei que é uma postura ruim e, infelizmente, aconteceu e, com certeza, o que depender de mim, isso não irá se repetir. Muito bem. Acabamos de ouvir o relato de um treinador de um sub-14 que disse que o clima estava horrível no jogo, de um sub-14. Mas é isso mesmo. Clima tenso. É. Então, a doutora Beatriz gostaria de se manifestar novamente? Pois não. Sim, presidente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o relato do senhor Giancarlo. Acho que contribui bastante para o julgamento, uma vez que ele próprio corrobora as informações trazidas pela súmula e, na sequência, pela denúncia, no sentido de que praticou uma conduta contrária à disciplina desportiva, contra a ética e a disciplina desportiva, nesse caso específico. Como ele próprio esclareceu, é uma atitude lamentável, da qual ele se arrepende e entende, aparentemente, né, os prejuízos que poderiam ter sido acarretados e os prejuízos que, de fato, decorrem dessa atitude, uma vez que o clima já estava ruim, a gente imagina como é que fica depois de uma situação como essa. Então, acredito que o relato do senhor Giancarlo contribui para aquilo que está trazido na súmula, o próprio confessa o que foi descrito ali pelo árbitro, portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, no sentido de que o denunciado seja penado na forma prevista pelo artigo 258 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael, gostaria de se manifestar? Presidente, eu só vou ratificar os termos já apresentados, só vou acrescentar que, para que seja reconhecido em favor do denunciado ao senhor Rafael, o depoimento do senhor Giancarlo ele deixou claro assim, que houve o gol e que houve muitas provocações, a comemoração, e tanto no momento do gol a equipe dele começou a provocar, então que isso seja levado em consideração na dosimetria da pena, a questão dele ser réu primário e gozar do benefício do 182. Perfeito. Vou pedir agora para o doutor Abrão dar um resumo da defesa da equipe da Ferroviária.
Senhor presidente, o resumo aqui é o seguinte, uma frase aqui somente. A defesa diz que o senhor João Carlos, ao ser agredido verbalmente, conforme o juiz colocou na súmula, e sem motivo pelo treinador adversário, retrucou, mas apenas pedindo que fosse respeitada a comissão técnica da Ferroviária e que o adversário se preocupasse apenas com a sua equipe. E, finalmente, ele requer a absolvição do senhor João Carlos. Esse é o resumo do que foi feito e falado lá dentro do campo. Perfeito. Então podemos passar para o voto. Senhor presidente, em relação ao técnico do Rio Claro, nenhum dos dois é reincidente, mas em relação ao técnico do Rio Claro, achei bastante provocativa a frase dele após o término da partida: vai tomar no cu, tem que respeitar, porra, aqui é Rio Claro, porra. E a resposta: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, até que não foi igual e contrária. Vai se foder, porra, cuida da sua equipe, caralho. Sendo bastante benévolo, eu vou aplicar ao senhor Rafael uma partida e vou absolver o Giancarlo. Tá, no caso do Rafael, uma Uma partida. já com o benefício do 182. Já com benefício do 182, esse tal de 182. E no caso do senhor Giancarlo, a Da absolvição. absolvição. Houve uma reação, Perfeito. mas até que não foi gravosa como a do Rafael. Perfeito. Doutor Saad. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia com relação ao senhor Rafael, eu vou acompanhar. Na verdade, o que eu voto são 2 partidas com o benefício do 182, uma partida para o senhor Rafael. Só com relação ao. Eu só vou divergir com relação ao senhor Giancarlo, porque até pelo depoimento que foi prestado por ele, o que me parece, a Ferroviária ganhou o jogo, foi lá provocar. Daí nisso, o senhor Rafael, que é o técnico do Rio Claro, falou: tem que respeitar aqui o Rio Claro, não sei o quê. E daí o senhor Jean falou: cuida da sua equipe, que eu cuido do meu, caralho, e enfim, todas as palavras que já foram aí ditas. Me pareceu que as 2 condutas foram graves, não foi só a do senhor Rafael. Por esse motivo, eu vou votar para ambos do mesmo jeito, 2 partidas diminuídas para 1. Então, uma partida para ambos os treinadores. Tá. Eu também peço vênia ao nobre relator, mas eu vou acompanhar o voto divergente. Para ambos os treinadores, 2 partidas com o benefício do 182 por uma partida. Mas aqui vai prevalecer o voto que mais favorece o senhor Giancarlo, que é pela absolvição. E no caso do senhor Rafael, então, uma partida de suspensão. Presidente, gostaria de solicitar a elaboração de acórdão em relação ao senhor Giancarlo. Pois não. No caso, então, o doutor Abrão já votou? Já colocou o voto? No caso do senhor Jean Carlos, foi solicitado o acórdão. No caso do senhor Rafael, foi por unanimidade. E
no caso do senhor Jean Carlos, foi por maioria, pela absolvição. Então, no caso do acórdão aqui, João, não precisa colocar que é só no caso do Jean Carlos? Não precisa. É só coloca acórdão sim, a procuradoria que solicitou, tá, e o doutor Abrão. Do voto divergente, não, né, doutora? Pediu também acórdão no voto divergente? Do doutor? Não tem necessidade, presidente. Pois não. Eu agradeço a presença de todos, a colaboração e declaro encerrada a sessão.